Veja no Parlamento Brasil. Pantanal renasce das cinzas, mas tem que se preparar para novo período de incêndios. Comissão aprova pagamento por serviços ambientais em Santa Catarina. Combate à violência de gênero e à pedofilia é tema de debate em Minas Gerais. Câmara debate retorno do Brasil ao mapa da fome. Alternativas ao lixo plástico em análise no Senado. E o Amazonas celebra a volta do Festival de Parintins. Essas e outras histórias que impactam a vida dos brasileiros passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Você deve se lembrar dos incêndios enormes que atingiram o Pantanal em 2020. Animais feridos, árvores em cinzas, um verdadeiro cenário de natureza morta. Agora, em 2022, depois da temporada de chuvas, a TV Assembleia de Mato Grosso voltou à região para ver como o bioma reagiu ao fogo e à seca e conferir o que tem sido feito para evitar novos desastres. Afinal, o período de incêndios está próximo. Você vai ver agora uma matéria produzida a partir do documentário Pantanal, Futuro Incerto 2022. A versão completa está disponível no site da TV Assembleia de Mato Grosso, na playlist de documentários. Em algum lugar do bioma, os afazeres estão concentrados a poucos metros do solo. O casal de tuiuius divide os esforços numa tarefa doméstica. Se forem tempos generosos, até 4 novos integrantes dividirão espaço por aqui. Por hora, só o tempo para dizer o que o futuro reservou ao lar de pais tão zelosos. Nos últimos meses, o verde tomou para si boa parte da planície. Foi em agradecimento a toda a água que veio do céu que encontrou passagem pelos rios. O mais recente período das chuvas foi generoso. A água do rio ele sai da caixa, espalha por toda a planície do Pantanal. E isso faz a inundação do Pantanal acontecer. 4h30 ela já saiu da caixa do rio e inunda o Pantanal. Porque o Pantanal, toda essa água que desce, ela vai fertilizando o solo do Pantanal. Ainda assim, difícil esquecer que não faz muitos meses que o Pantanal estava irreconhecível. Os dramáticos incêndios que atingiram o bioma entre 2020 e 2021 destruíram mais de 4,5 milhões de hectares, o equivalente a 30% da maior planície alagável do planeta. Em termos de comparação, é como se a Suíça fosse inteiramente arrasada pelo fogo. Devastação que levou à morte um número sem precedentes de animais. Estima-se que 17 milhões foram exterminados. A quantidade é tamanha que faz ser questionada a própria capacidade do bioma de se reerguer. Parte da resposta poderá ser trazida por estes 2 pesquisadores da UFMT. Eles estudam o comportamento das aves. Os primeiros dados foram coletados em 2014. Em 2020, após o desastre ambiental, retornaram para lá. Com os dados de antes e depois do incêndio, foi possível fazer uma comparação. A gente viu que algumas espécies estão desaparecendo. Aí a pessoa pensa, é só uma espécie desapareceu. Só que às vezes essa espécie, ela indica a qualidade do ambiente.
E a gente vai saber da qualidade desse ambiente de acordo com a presença ou ausência dessa espécie ali. O levantamento com imagens de satélite feito pela rede colaborativa de organizações não governamentais revelou: nos últimos 36 anos, o Pantanal perdeu 75% da superfície coberta com água. Algo significativo para aquela que é considerada a maior planície inundável do planeta. Desde 1990, a gente percebe uma tendência muito clara de secas. Então, as cheias têm sido cada vez menores desde 1990 e as secas cada vez mais severas. Então, existe uma tendência muito clara de redução da área alagável no Pantanal. E onde não tem água, a vida é mais escassa. A maior parte que abastece o Pantanal vem dos rios, que viraram corredeiras para a chuva que caiu na região de Planalto. Por essa razão, preservar as matas ciliares e cabeceiras de nascentes não é apenas importante, é vital ao ecossistema. Barrar a passagem de água também é alvo de questionamento. Por exemplo, o rio Cuiabá é considerado nesse estudo uma zona vermelha, ou seja, uma zona de alerta na qual não se pode mais fazer hidrelétricas. Os mais recentes desastres ambientais provocaram uma corrida contra o tempo. O fogo vai chegar. O período de incêndios florestais está prestes a começar, condição que passou a fazer parte da realidade no Pantanal. Será uma questão de tempo para sabermos se a preparação foi de fato suficiente. Uma estrutura assim pode até não combinar muito com a paisagem, mas ela faz parte de uma solução encontrada pelo poder público para aplacar o sofrimento dos animais, principalmente no período de extrema seca. O poço artesiano bombeia a água do subsolo e o volume é tanto que é capaz de formar um lago, e assim o ano inteiro. Não existe um estudo aprofundado demonstrando se essa infraestrutura causa algum tipo de impacto no ecossistema. Mas algo é fato: a água está cada vez mais escassa no Pantanal. E um lugar assim pode ser determinante entre a vida ou a morte de um animal. As obras exigem um esforço em conjunto, porque além de dinheiro, há implicações ambientais. A iniciativa recebe apoio da Assembleia Legislativa, que também atua em outras frentes. Nós organizamos para que ali tenha pelo menos 6 a 8 novos pontos deste solar, para ficar isolado de ter algum tipo de problema, e que nós vamos ter espaços fantásticos também para a observação dos pássaros. Como que um lugar que tem um cavalo, que só existe lá, que é o cavalo pantaneiro, que tem o casco para não apodrecer, que tem o peito aberto, porque ele mergulha para comer durante o período da cheia, como que esse lugar pode ser tratado como se fosse um lugar igual aos outros? Comissão aprova pagamento por serviços ambientais em Santa Catarina. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou um projeto de lei que pretende regulamentar o pagamento pelo Estado por serviços ambientais realizados por pequenas propriedades rurais. Segundo o deputado Fabiano da Luz, autor da matéria, a ideia é recompensar o pequeno agricultor pela preservação de córregos e nascentes na propriedade. O que nós estamos querendo é que o governo ou lance um programa ou cumpra esta lei e valorize aquele agricultor que ele tem na sua propriedade uma nascente, um córrego, e ele tem que preservar ao redor dessa nascente para que a mata ciliar conserve esta água. E uma das maneiras é fazendo com que o agricultor receba por isso, porque a água não pertence a ele, a água pertence à União, é patrimônio público. Se é patrimônio público, está no meio de uma propriedade e o agricultor é obrigado a preservar, nada mais justo do que o Estado ressarcir esse agricultor para que ele possa continuar preservando a nascente, preservando os córregos e fazendo com que a natureza se recomponha e a gente tenha a garantia de água para muitos e muitos anos. A Assembleia Legislativa de Roraima aprovou em sessão extraordinária um projeto de lei que reconhece situação de emergência em 12 dos 15 municípios de Roraima em razão do período chuvoso.
Por conta das fortes chuvas e cheias dos rios, algumas pontes apresentam risco para a população e algumas estradas nas vicinais do interior se tornam intrafegáveis. Com a aprovação e após a sanção governamental, o Estado fica autorizado a destinar recursos às prefeituras que decretaram calamidade pública. Nós fizemos hoje uma sessão extraordinária para discutir a sugestão apresentada pela Comissão Especial, onde os deputados presentes apresentaram um projeto de lei autorizando o governo do Estado a estender a mão a esses municípios, colocando à sua disposição militares do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Força de Segurança Pública e também a abertura de orçamento aos municípios de acordo com a demanda de cada município. Os recursos do projeto de lei devem ser aplicados em saneamento e ações de ajuda para a população que enfrenta os danos causados pelas fortes chuvas neste período. Foi realizada audiência pública para tratar sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, solicitada pela Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da Câmara. Temos aí que sentar, comissão, conselho tutelar, juízes, promotores, e estar dialogando qual seria a maneira mais fácil, que seja atrativo também para essas crianças, que não adianta criar programas e as crianças não participarem, tem que fazer uma coisa atrativa para que ela venha participar do programa, para poder a gente ter um êxito e conseguir erradicar esse trabalho infantil. De acordo com dados do IBGE, divulgados em 2021, o Brasil tem cerca de 1,8 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Nós sabemos que o trabalho infantil ele tem diferentes formas de abordagem, muitas facetas. Uma delas, aliás, 99% delas está vinculada à vulnerabilidade social. E dentro dessa vulnerabilidade social, nós temos uma parcela grande da meninada que é cooptada pelo crime para atuar em atividades criminosas, doando sua força de trabalho, seu sangue, seu suor e sua vida para propósitos, além de tudo, ilícitos. Nós estamos em pleno século XXI, nós temos que estar dando o direito dessas crianças a ter estudo, ter uma dignidade da sua infância, e eu acho que é muito importante a gente estar fazendo essas audiências aqui, e espero que dessa casa saia situações que venham a defender a juventude, principalmente as crianças em modo geral. Combater a violência contra mulheres e crianças é um dos objetivos de uma série de encontros promovidos pela Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Uma dessas reuniões falou sobre pedofilia e a violência contra a comunidade LGBTQIA+. O Brasil ainda é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. O segundo encontro da Procuradoria da Mulher da Assembleia recebeu a vereadora mais votada de Belo Horizonte, Duda Salaber, que falou sobre a violência de gênero. O Brasil não tem dados oficiais sobre os travestis e transexuais. O que se sabe e foi apresentado pela vereadora é baseado em mapas feitos pelo terceiro setor e por universidades, com base em fatos publicados na mídia. Há 13 anos consecutivos, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. 80% dos crimes ocorreram com violência exagerada. 83% das vítimas são transexuais negras. Levantamento feito antes da pandemia mostra que no país, de cada 10 transexuais, 9 sobrevivem da prostituição. Sem dados oficiais, não há políticas públicas eficientes, mas o preconceito e o ódio exigem desafios ainda maiores. Nós sabemos que o que muda o mundo não são novas leis, são novas consciências. E consciência se constrói em sala de aula. Por isso que é importantíssimo levar para a sala de aula o debate sobre o combate à discriminação, ao preconceito e o respeito à diversidade e à dignidade humana. O promotor Casé Fortes, que atua na investigação de vários casos
de pedofilia, apresentou situações que vão desde abusos no ambiente doméstico a redes organizadas na internet para explorar crianças, com fotos, vídeos e até manuais para ensinar como o pedófilo deve atuar. Ele chamou a atenção para que todos estejam atentos para proteger essas vítimas. Os sinais físicos são muito evidentes. Uma criança que apresenta ferimentos, por exemplo, na área genital, isso tem que ser muito bem investigado, muito bem explicado. Existem sinais comportamentais, que são geralmente aqueles comuns a traumas. O sinal mais característico é o comportamento sexualizado precoce. Uma criança muito pequena que está tendo atitudes sexualizadas, nós devemos procurar saber por que isso está acontecendo. E às vezes ela se manifesta por meio de brincadeiras, reproduzindo, às vezes até atos sexuais, às vezes ela se manifesta por desenhos, desenhando, a gente deve procurar olhar aquilo com atenção. Então, embora a criança não fale, ela sempre acha um jeito de se manifestar. Quanto mais a gente puder falar sobre esse crime, mais nós estaremos ajudando a combater. Porque é muito melhor do que nós estarmos aí prendendo pedófilos criminosos, que também é importante, é nós estarmos evitando que as nossas crianças e adolescentes sejam vítimas desse crime tão bárbaro. O retorno do Brasil ao mapa da fome foi debatido em audiência pública na Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados. A Comissão de Seguridade Social e Família reuniu especialistas em saúde e alimentação para debater a segurança alimentar como política pública de saúde e o retorno do Brasil ao mapa da fome. Nada é mais grave do que a fome, nada, absolutamente nada. Do que o declínio das condições de vida, e da condição de perspectiva de saúde, doravante diante dessa crise social instalada no país. A volta do Brasil ao mapa da fome foi o tema principal das discussões. O representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura disse que a guerra da Ucrânia, a Covid-19, secas e enchentes levaram o Índice Mundial de Preços dos Alimentos da FAO ao maior aumento em 32 anos, o equivalente a 12,6% nos últimos 30 dias. No Brasil, a insegurança alimentar já abrange cerca de 20 milhões de pessoas. En 2014, Brasil foi premiado, reconhecido a nível mundial por sair do mapa da fome. Queria dizer que menos del 3% de sua população estava em condições de insegurança alimentar severa, ¿sí? As cifras agora são cerca del 9 e 10%. Para a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a experiência brasileira prova que combater a fome e a pobreza melhora a saúde da população. Reduzir a pobreza teve impactos positivos na saúde humana. E aí, não só na questão da desnutrição, que é uma agenda mais óbvia, mas o Brasil tem um conjunto de pesquisas enorme mostrando que esse casamento de combate à pobreza, em especial com estratégia de saúde da família, teve impactos variados em outras doenças, tuberculose, lepra e um conjunto, hanseníase e um conjunto de outras políticas. A professora Fabiola de Souza, da Universidade Federal de São Paulo, apresentou um panorama da desnutrição infantil e a gravidade que a falta de comida acarreta na saúde da população. A insegurança alimentar, a pobreza e a desigualdade comprometem a saúde dos indivíduos, famílias e população em curto e longo prazo. Isso já está provado pela ciência e pela nossa percepção, que o fortalecimento e investimento, a valorização e proteção desse SUS é estratégia central nessa recuperação. O plástico é um material versátil que facilita demais a nossa vida, mas que quando jogado de forma inadequada na natureza, polui muito. A gente já sabe, inclusive, que ele se transforma em micropartículas que a gente acaba ingerindo. Enfim, todos concordam que é um problemão que precisa ser resolvido o mais rápido possível. A Comissão de Meio Ambiente do Senado estuda o marco regulatório da economia circular do plástico.
Economia circular é um conceito que busca o melhor uso dos recursos naturais e prioriza materiais duráveis, recicláveis e renováveis. Embalagens descartáveis das mais variadas formas e tamanhos. Toneladas de resíduos plásticos se acumulam por todo o planeta. São produtos que, mesmo tendo utilidade em setores como a conservação de alimentos e insumos médicos, não degradam na natureza. A audiência pública com o objetivo de debater soluções e subsidiar a construção de um projeto de lei sobre a economia circular do plástico, de modo a reduzir os impactos ambientais desse resíduo no Brasil. Especialistas ambientalistas, representantes do setor industrial e dos trabalhadores da reciclagem debateram em audiência pública os problemas gerados pelos resíduos plásticos e as alternativas para a implantação de uma economia circular capaz de enfrentar a poluição e suas consequências. As embalagens plásticas, elas são fundamentais na logística dos produtos que a gente consome, desde a fabricação de grãos até o consumo nos supermercados, né? Então as soluções elas são complexas, não são soluções simples, mas a indústria química ela tem um compromisso em protagonizar o incentivo a essas soluções, né? Possível substituição do plástico para o papel ou outros produtos, né? Não estou falando aqui que a alternativa é papel, mas para outros produtos em relação a isso já estão acontecendo. Você vê movimentos de garrafas e copos plásticos, de papel, bandejas estruturadas, flexíveis de papel aparecendo e tudo mais. Nós produzimos um grande relatório que se chama Um Oceano Livre de Plásticos, que reuniu o que tinha de melhor e mais atual na literatura científica, assim como dados públicos e oficiais do governo, para trazer um panorama sobre essa poluição e essa questão do plástico de uso único no nosso país. Então, poluição por plástico deixou de ser um problema lá isolado, numa ilha do Pacífico, lá longe, para ser uma coisa do nosso dia a dia, para ser uma coisa que está no nosso quintal. E ela tem sido recorrente em vários lugares do país. Nós temos um problema absurdo, que é com aqueles plásticos que não têm reciclabilidade. Ele vira um problema absurdo, porque eles entram na esteira, ocupam espaço danado, não são atacados pela logística reversa, que aí a logística reversa, que era uma das formas para fazer esse plástico voltar, ela não resolve. E eu vou explicar por que não resolve. Porque eles vincularam a logística reversa à apresentação de nota fiscal. Após 2 anos de espera, o Festival Folclórico de Parintins está de volta, com o famoso duelo entre os bois Caprichoso e Garantido. A festa promete movimentar a economia. A Assembleia Legislativa do Amazonas fez uma sessão especial em homenagem ao festival. As cores azul e vermelho voltam a colorir o Bumbódromo de Parintins este ano. O tradicional duelo entre Garantido e Caprichoso está marcado para os dias 24, 25 e 26 de junho. Além de alegrar o coração das torcidas, o festival promete reacender a economia do município, que sofreu o impacto da pandemia da Covid-19. A própria prefeitura estima que algo em torno de 70 milhões vai ser movimentado na cidade nesse período, direta e indiretamente, porque nós estamos falando não só dos empregos diretos, mas também de todo o comércio local que se movimenta e as próprias pessoas que alugam as suas casas prestam serviços nesse período e é um recurso que certamente possibilitam ali que eles tenham ali uma renda prolongada durante um certo tempo por aquilo que eles conseguem aí faturar nesse período do ano. Eles são apaixonados um pelo outro e pelos bumbais, mas na arena um torce pelo boi da estrela azul na testa e o outro pelo boi do coração. Uma coisa eles não divergem e com uma palavra definem bem esse momento. Saudade, né? São 2 anos esperando e esse ano vai dar tudo certo para matar a saudade do meu boi garantido. A palavra saudade é exata para esse momento. E foi nesse clima de saudade que a Assembleia homenageou o Festival Folclórico de Parintins. A 55ª edição este ano promete ser a maior de todos os tempos. É o recomeço da cultura, daquilo que a gente tem, da nossa identidade, mas sobretudo de renda para o povo de Parintins, trabalho
de vida nova, de mais próspera, porque a maior parte do PIB de Parintins ela gira em torno da cultura. Estamos muito animados, querendo justamente fazer um retorno triunfal. Então, para isso, o Caprichoso vem se preparando de todas as formas para fazer um festival digno e majestoso. A homenagem foi proposta pelo presidente da Comissão de Cultura e Economia Criativa da Assembleia, deputado Saulo Viana, para exaltar as raízes, a história e valorizar os artistas locais. A cidade de Parintins se movimenta todo em torno do festival. Nós temos artistas, nós temos os autônomos, as pessoas que alugam suas casas, os hotéis. Todo mundo já está aí esses 2 anos sem comemorar, sem celebrar. Esse ano o festival será com toda certeza o maior festival da história. Outros parlamentares subscreveram a proposta de reconhecer o festival e o trabalho dos artistas, como o deputado Tony Medeiros. Tem tudo realmente para ser o maior festival de todos os tempos. A pandemia, se Deus quiser, já passou, Ainda tem alguns cuidados que a gente tem que ter, mas o festival promete sim viver o seu melhor momento da história. E para encerrar a sessão especial, o que não poderia faltar é o tradicional 2 pra lá e 2 pra cá do Festival Folclórico de Parintins. E povo animado, hein? Mas é muito bom mesmo ter as festas de volta, né? Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, ou tem também o canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreve. Se quiser, manda uma mensagem pelo velho e-mail. Semana que vem a gente volta. Tchau!